Olá, meus amigos, minhas amigas da Rede Amigo Espírita, do Grupo Espírita Leão Denis, do canal, da página no Instagram, do querido amigo irmão Gibele. Sejam bem-vindos, muito obrigado a todos pela atenção, obrigado pela presença, né? E nosso desejo inicial, antes de passar aí para o Gibele poder cumprimentar a todos também, eu queria só deixar uma mensagem aqui rapidinho, porque eu acredito muito na união. E eu acho que a gente já desuniu demais. Então essa live, esse pequeno momento que nós vamos ter aqui, é também uma tentativa de nos convocar a unir pensamentos, unir propósitos e unir com música, né? Porque eu costumo dizer assim que se existem corações trancados ao Evangelho do Cristo, a música é a chave. Então, muito obrigado a todos. Meu irmão, obrigado. Obrigado por esse presente que você está me dando hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Gu, de coração. Boa noite a todos que estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos à nossa família. Sejam bem-vindos ao nosso momento de todas as quintas-feiras. Que Jesus esteja conosco, nos intuindo, nos abençoando, fazendo com que o dia de hoje, a noite de hoje, seja muito produtiva para todos os corações. Bom, como é que a gente começa, né? Eu acredito, quando a gente pensou, né, o tema Consolação Prometida, para a gente entender esse tema, para a gente entender essa proposta, a gente precisa primeiro pensar, vamos dizer assim, uma fala de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Kardec, ele vai dizer nesse item, né, aqui resumindo, ele vai dizer nesse item que o Espiritismo consola, e o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, porque o Espiritismo explica. E a gente fica pensando assim, explica o quê? Explica para quem? Aqui a gente se lembra que três perguntas, vamos dizer assim, três perguntas moveram a humanidade e movimentaram o pensamento filosófico da humanidade por muito tempo. E lendo Denis, né, no Porquê da Vida, eu diria que até hoje. Porque quando a gente para pensar na nossa filosofia, na nossa busca, na nossa ânsia, três perguntas ditam a nossa trajetória. Ou pelo menos deveriam ditar, né? A nossa busca pelo conhecimento, que são muito conhecidas, né? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Eu ainda pediria permissão para acrescentar por que sofremos. Nesse sentido, nesse contexto, o Espiritismo vem como uma água viva, né? Uma água viva para saciar uma humanidade sedenta por explicações. Essa história de que eu não acredito em vida após a morte porque não voltaram para contar é balela. É balela. Eles voltaram e trouxeram uma mensagem estarrecedora. A vida não acaba com a morte do corpo. E isso é conhecido desde que o mundo é mundo. Porque desde que o mundo é mundo, a gente tem fenômenos mediúnicos, a gente tinha os profetas, a gente tinha os milagres, a gente tinha as curas. Desde que o mundo é mundo, os espíritos intervêm no mundo espiritual. Mas em 1857 eles vieram mais forte. Eles vieram berrando, né? Eles vieram gritando. Algo que revolucionou o nosso pensamento. E eles disseram assim: ninguém morre.
O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus porque ele tira a dor. Ou melhor, ele consola a dor. Ele não evita a dor, mas ele consola. Consolar significa a dor vem, aí a gente trata. Não significa que a dor não vem. A gente continua com a dor, mas a gente tem o tratamento. Então, o primeiro aspecto que nós gostaríamos de abordar aqui é o primeiro aspecto, vamos dizer assim, da consolação prometida por Jesus e que o Espiritismo trouxe é: ninguém morre. Todo mundo que você enterrou, todo mundo que você velou, todas essas pessoas que você chorou porque o corpo paralisou, essas pessoas continuam vivas. Mas talvez você diga: poxa, Eduardo, poxa, Gustavo, mas eu não sinto mais o cheiro, né? Não recebo mais o abraço, não vejo mais o sorriso. Para mim, é como se tivesse acabado, sabe? Nada se acaba quando se existiu amor. Vocês já passaram pela experiência de ficar talvez meses ou anos sem ver uma pessoa que você ama muito? E quando vocês se reencontraram, o sentimento era exatamente o mesmo? Já pensaram o porquê disso? Porque vocês nunca tiveram separados de fato. A carne não separa ninguém. Quem separa é o coração. Há inúmeras pessoas que convivem juntas fisicamente, mas já estão separadas há muito tempo. Relações falidas pela ausência do amor. Como bem disse o Gustavo, o Espiritismo é o consolador porque ele não tira a dor, mas ele traz a certeza de que o reencontro irá acontecer um dia. E aí isso tira a revolta, tira o desespero. Então, enquanto esse reencontro não acontece presencialmente, que possamos manter o vínculo fortalecido pelo exercício do amor constante. E lembremos sempre de que o amor liberta. Permite o recomeço de ambos os lados. Então, enxuga o rosto, acalma o coração e segue a caminhada. Quanto mais você amar e trabalhar no bem de si próprio e do irmão, mais perto de você estará sua estrelinha. E mais forte ela vai brilhar ante a certeza de que você já é capaz de recomeçar. Enxugue este rosto e venha aqui fora, como de costume. Vamos conversar, pra te alegrar tem até vagalume. Tem dias que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que um dia desses mostrei pra você. Hoje é minha morada, a minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue este rosto. Ah, irmão, é isso. É isso. Porque aí você tocou um ponto muito importante na sua fala, que eu queria trazer aqui de novo, e que eu acho que vai constituir, então,
como que um segundo aspecto, né? Acho que quando a gente olha assim, por que o Espiritismo consola, tem aí um segundo aspecto, né? Além o ninguém morre traz como consequência do que os que se amam hão de se reunir novamente. É por isso que o Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer um conceito de família espiritual. Que é, ele até escreve um item muito bonito, né, que é a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto a unidade da existência os rompe. Porque se eu tenho um parente muito querido, um ente muito querido, um irmão, uma mãe, e na visão de céu e inferno, se eu vou para o céu e essa mãe vai para o inferno, ou esse irmão vai para o inferno, como que há de ser a minha vida lá? Se os nossos destinos estão determinados após o desencarne, se dali em diante nós temos uma eternidade definida, como fazer com seres amados que irão habitar regiões diferentes? Então Kardec traz o conceito de família espiritual para dizer que a reencarnação fortalece os laços de família, porque nós vamos nos reunir, seja no plano espiritual, seja aqui encarnados de novo, com as pessoas que a gente ama, e frequentemente isso acontece. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele permite que a gente encontre inimigos, mas que a gente encontre amigos. Que a gente se defronte com aqueles que nos odeiam e com aqueles que nos amam. Porque a lei é de amor. A lei é de amor. Então a gente está próximo daqueles que nos amam e que a gente ama, mas a gente precisa aprender a amar aqueles que a gente odeia. Então, Deus vai nos colocando como que numa balança muito equilibrada. Mas as pessoas que a gente ama, elas estão sempre juntas de nós. Porque o Gibeli tocou num ponto. O que separa é o sentimento. Então, se a gente ama, a gente está junto. Quer a gente esteja encarnado, o nosso ente querido desencarnado, quer ele encarnado, a gente desencarnado, ou não importa a situação. Quantas vezes, né, Gibeli, a gente ouve relato de mãe que perdeu o filho e falou assim, eu senti ele aqui comigo hoje. Ou o filho perdeu a mãe e falou, nossa, senti uma saudade dela. Quem vai dizer que esse ente querido não estava aí perto? Gritando pra gente, né? Trazendo uma mensagem do além. Né? Uma mensagem do além-túmulo para dizer pra gente assim, eu continuo te amando. E eu continuo ao seu lado. Eu trouxe uma poesia pra gente, chamada Eles Vivem, de Emmanuel, pela psicografia do Chico, que diz o seguinte: ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas, sem consolo. Eles sabem igualmente o quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trêmulas no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles. E quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes,
realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-á contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Quando te dispõe a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra, que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de um novo despertar. Ouça essa mensagem do além. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar. Uma lágrima sorrir. Quero ser tua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nesta tristeza. O meu mundo é de esplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Tenha mais fé nos dias teus. Ponha na vida mais amor. Menos mundo e mais Deus. Ponha na vida mais amor. Menos mundo e mais Deus. Amor é Deus. Ah, essa música é linda demais. Essa frase, né? Ponha no mundo mais amor. Ponha na vida, né? Mais amor, menos mundo e mais Deus. Ela é tão verdadeira, né? Ela me faz pensar até em João Batista, sabe? João Batista que diz assim, João Batista do Evangelho, que diz assim: é preciso que eu diminua e ele cresça. Ele, o Cristo. Como a nos dizer que é pra gente fazer, como se dissesse assim, aparece menos, deixa Jesus aparecer mais. Menos mundo e mais Deus. Essa música, ela me faz pensar um pouco num terceiro aspecto, né, que nós gostaríamos de tratar aqui hoje. Porque quando a gente pensa assim, para onde eu vou, né, depois do desencarne? Eu sei que eu vou voltar ainda na Terra muitas vezes, mas para onde eu vou depois dessa passagem aqui? E essa música faz a gente pensar assim, o para onde você vai depende do que você está fazendo aqui. Como a nos dizer que você será mais feliz, mais iluminado, mais compreensível, dependendo do que você fizer aqui. Não é dependendo do número de vezes que você orou, não é dependendo do número de livros que você leu, porque tem muita gente acreditando que é só decorar o livro dos Espíritos. Não é. Tem um ponto fundamental que a gente precisa abordar, que é: quando a gente encarna e reencarna,
acontece um fenômeno muito, muito interessante que me fez pensar esses dias. Você, nessa encarnação, você imagina que você leu o Livro dos Espíritos, decorou todas as perguntas e todas as respostas e desencarnou. Se eu não te contar, né, eu vou contar aqui. Encarnação que vem, a gente vai ter que ler de novo. Nós vamos ter que estudar tudo de novo. Não decorar nessa encarnação não faz com que eu já nasça sabendo na próxima. Mas tem uma coisa muito interessante, que é o sentimento que eu nutro nessa. Não tem processo de esquecimento do passado nenhum que me tira na próxima. O sentimento que eu cultivei nessa, eu levo para a próxima. Mesmo tendo esquecido todo o meu passado, o sentimento ficou. Tanto ficou que a gente reencontra almas queridas, almas irmãs, e tem uma afinidade de primeira. Você fala assim, mas como que você explica isso? Fala, é um sentimento que você nutriu na encarnação passada e não apagou, porque ele é seu. Então, os Espíritos estão dizendo pra gente o seguinte, estudar é ótimo, mas amar é mais ótimo ainda. Porque a gente vai para um lugar melhor ou pior, dependendo da nossa consciência, dependendo dos nossos sentimentos. Então, na pergunta 1012 do Livro dos Espíritos, eles falam justamente isso. Eles falam assim, essa questão de céu e inferno, não importa. Não existe isso. Isso é alegoria. Isso é forma de dizer que o céu e o inferno não está fora. Porque a gente pode estar numa situação, numa festa. E aí um grupo de pessoas está super feliz, aproveitando a festa, conversando, aprendendo. Mas vai ter ali uma pessoa extremamente triste, na mesma festa. A situação não mudou, o contexto é o mesmo, mas o que se passa no íntimo daquela pessoa é diferente. Para algumas pessoas a festa está ótima, para outras a festa está terrível. A mesma festa. Já demonstrando para a gente que para onde a gente vai depende do que a gente está fazendo aqui. E aí o Espiritismo nos faz então pensar. Nos convida a pensar, nos convida a raciocinar para a gente responder uma pergunta fundamental. Para que eu estou aqui? Não é por quê. Né? O William fala isso, o William Jacob, um grande amigo, ele diz assim, o porquê me remete ao passado. O para quê me remete ao futuro. Para que eu estou aqui? Qual o porquê da vida? Muita gente, né, Gustavo, não vê mais sentido em viver, justamente porque não compreendeu o sentido da vida, né? Não entendeu esse para quê. E sente-se muitas vezes vazio, sente-se desmotivado, porque o que prevalece dentro de si são sentimentos doentes. Sentimentos que conduzem a um sofrimento constante. Não porque são maus sentimentos, não é isso, mas porque não são educados, né? E não sendo educados, são incompreendidos. Deus permite que vivamos o inferno da consciência, como disse o Gustavo, não por castigo, mas por amor. Justamente para que a gente perceba que algo precisa ser mudado nas nossas vidas. Eu sempre gostei muito de uma frase do Einstein, que diz o seguinte, a maior prova de insanidade, né, de loucura, é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. E não é isso que a gente faz tantas vezes em nossas vidas, meus irmãos. Insistimos muitas vezes em relacionamentos que nos fazem mal, em empregos que nos fazem mal, em condutas que nos fazem mal. E queremos mudar como? Se continuamos nos alimentando emocionalmente de tudo aquilo que nos faz mal. Viver é muito mais do que existir, né? Viver é conhecer, é aprender, é ter coragem de recomeçar sempre e quantas vezes for preciso.
tal qual a lagosta troca de casca. Lembra que a gente falou sobre isso numa live? Também temos que ter coragem de trocar nossas cascas, de assumir um novo eu, lapidado muitas vezes pela dor e pelo tempo, tocar em frente. Estamos todos no mesmo oceano, mas cada um barquinho. Precisamos ajustar a vela do nosso barco da vida conforme sopre o vento. Porque a diferença entre os barcos não está no vento que sopra para todos, e sim no velejador, que pela intimidade ou não que tem com o Senhor dos ventos, compreende perfeitamente se é tempo de içar a vela, se é tempo de recolher, de mudar a direção. E se o vento não sopra, ele espera, ele descansa na fé, pois sabe que logo o vento voltará a soprar, mas enquanto não vem, ele continua tocando em frente. Ando devagar, porque eu já tive pressa, leva este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, e o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque eu já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Ai, ai. Essa música, eu não sei se todo mundo aqui deve conhecer, mas o Simão Pedro tem uma análise dessa música, que eu vou pedir licença aqui para roubar só um pouquinho, porque é uma
é uma, como que eu vou dizer? É uma análise que tira dessa letra uma lição preciosa e que nós gostaríamos de abordar aqui hoje. Quando a gente diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu encarnei? E por que nós sofremos? Essa música dá uma deixa para nós. Ela nos diz assim que é como se a gente tivesse encarnado para aprender a discernir, aprender a entender o ritmo da vida, compreender a marcha e ir tocando em frente. Mas o aprender a discernir. Algumas pessoas falam assim, a gente encarnou para resgatar débito do passado, para pagar dívida. E às vezes a gente se envolve nesse pensamento, mas esse pensamento ele não explica, se a gente encarnou para pagar a dívida do passado, ele não explica para a gente por que a gente encarnou a primeira vez. Eu não tinha débito nenhum, por que eu encarnei? Eu vim pagar o que na primeira encarnação? Nada. Então, por isso que eu prefiro uma visão de que a gente encarnou para aprender. Eu posso pensar em resgatar débito como aprender a lidar com aquilo que eu não soube lidar no passado. Então, eu caí por causa do dinheiro, então eu preciso aprender a lidar com o dinheiro. Eu caí no passado por causa do poder, então eu preciso aprender a lidar com o poder. E para isso, eu preciso aprender a discernir. Aprender a discernir o que me aproxima e o que me distancia de Deus, ou das leis de Deus. O problema é que esse aprendizado, ele é dolorido, às vezes. Porque aprendizado faz a gente crescer, aprendizado tira a gente da zona de conforto, e crescer dói. Né? Não tem a dor do crescimento? Crescer dói. Só que a dor, ela não vem para punir. A dor, ela vem para nos ensinar. A dor veicula lições muito importantes. Talvez o corpo sofra. Talvez a gente sofra danos físicos, danos sociais, danos financeiros. Mas tudo isso vincula uma lição principal, que é a lição de humildade, de afabilidade, de resignação. Então você vê aquela pessoa muito orgulhosa, ela sofreu pouco. Ela ainda vai ser convidada, né, a repensar aquele orgulho. A gente pode citar, por exemplo, o próprio Tassiano, do livro Ave Cristo, ou o Carlos, do romance Renúncia. A gente pode citar até o próprio Paulo. São pessoas que sofreram porque precisavam aprender. Precisavam aprender. Mas essa música também traz um ponto muito importante. Ele diz assim: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, que nós mencionamos. É como que nem acelerar de mais, nem de menos, nem fazer além das nossas forças, nem menos do que as nossas forças são capazes. Simplesmente compreender o ritmo, o nosso ritmo. Porque quando eu entendo a minha posição e eu não faço nem mais do que as minhas forças permitem, mas também não faço menos, eu encontrei o meu lugar. Quando eu encontrei o meu lugar, eu começo a desenvolver a virtude que é a humildade. Voltamos nela. Porque ela foi a primeira, né? Ela foi a primeira do Sermão do Monte, das bem-aventuranças do Sermão do Monte, porque ela é o primeiro degrau, é o primeiro passo, é a humildade. Então, compreender a marcha, compreender a nossa marcha significa desenvolver a humildade, se pôr no nosso lugar. Hoje eu vi o Tadashi falando, aquele senhorzinho, né, oriental que ensina meditação. Ele estava ensinando falando um pouquinho sobre o que é felicidade, né?
E ele trouxe uma definição muito simples e real sobre felicidade. Ele disse que para ele a felicidade é um momento que a gente vive e que gostaria que aquele momento durasse mais 1 minuto. Isso é a felicidade. Toda vez que a gente vive um momento em que a gente faria tudo para que aquele momento durasse pelo menos mais 1 minuto. Uma definição interessante, né? Pode ser, sei lá, um beijo de amor, um abraço de perdão, pode ser um luar, uma canção, uma sensação depois de ler um livro ou de assistir um filme, uma live. Isso é felicidade, né? E o mais engraçado é que para ele e também para mim, né, talvez para alguns de vocês, nenhum bem material consegue se encaixar nessa definição. Por exemplo, eu não queria, né, ainda que eu tivesse uma mansão por mais 1 minuto. Não. Nem um carro esportivo por mais 1 minuto, ou, sei lá, um celular de última geração por mais 1 minuto. Só se enquadra nessa definição de felicidade o que é sentimento, o que soma ao sentimento. Então, nessa semana, quantas vezes talvez nós vivemos a felicidade sem perceber que ela estava acontecendo? Não permita. Não permita que passe despercebida a felicidade na sua vida. Não permita que ela se torne apenas saudade de um momento que não foi aproveitado quanto deveria, porque enquanto passava, a gente não tinha ideia do quanto aquilo seria importante mais tarde. Para a gente ser feliz, não precisa de muito não, minha gente. A gente só precisa estar atento aos pequenos acontecimentos da vida. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na diversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar pro lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do teu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? E o que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Presta atenção. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na humanidade, porque não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. Ou muitas vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Brotar do coração.
foi que inventou, né? De fazer live com a Gibele. Teve uma hora que você falou uma coisa que eu achei fundamental, né? Você falou assim, viver é mais do que existir. Isso me lembrou uma mensagem do Emmanuel. Está lá no Palavras de Vida Eterna, capítulo 104. O título do capítulo é Existimos. E aí ele vai dizer assim, todos existimos. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Mas ele diz assim, em sentido espiritual, no entanto, viver é diferente de existir. Isso me pôs a pensar, e aí me veio um questionamento assim, você existe, mas você já começou a viver? Então a gente fica pensando assim, quando a gente pensa, né, viver, você falou, viver são instantes de felicidade, aproveitar esses instantes de felicidade, e a gente fala assim, mas como viver? É uma pergunta que ronda a nossa mente, né? O que fazer, como fazer a vida valer a pena? Se atentar à simplicidade, se atentar aos pequenos detalhes, aos momentos e instantes mesmo do dia a dia. Mas quando eu fiquei pensando no como viver, eu lembrei de um filósofo. Aqui a nossa conversa não vai ser filosófica. Mas eu lembrei de um filósofo alemão, né, prussiano, chamado Immanuel Kant. E ele fala uma coisa que desafia a nossa capacidade de raciocínio, porque ele diz assim, o problema do ser humano é que ele vive buscando uma felicidade. Porque a gente confunde felicidade com alegria. E alegria é um salto quando vamos dizer assim, eu tiro uma potência de mim mesmo e me torno alguém melhor. Esse salto que eu dou de onde eu estou para onde eu vou, esse salto é alegria. Felicidade é permanecer lá. E às vezes a gente busca uma vida cheia de alegria. Só que não é possível sempre dar saltos. Chega uma hora que a gente esbarra no nosso limite. Então felicidade seria como que entender o nosso processo, o estágio que a gente está, e alegria são momentos em que eu subo, mas eu preciso da tristeza que me faz descer. Sem a tristeza não tem alegria. Mas a felicidade é aproveitar o percurso. Então o Immanuel Kant diz assim, o problema não é, ou a questão não é você buscar ser feliz, porque você vai se frustrar. Né? Os espíritos dizem, a felicidade não é deste mundo. Você vai se frustrar. Procure ser útil. E encontre felicidade em ser útil. Eu achei esse pensamento muito interessante porque ele linka com uma questão do Livro dos Espíritos, questão 675. Lá nessa questão, quando os Espíritos vão responder essa pergunta, eles dizem assim, todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Opa! Então, quer dizer que se eu tentar ser útil, se o meu projeto de vida for ser útil, ou seja, for servir a alguém, então quer dizer que o projeto da minha vida é trabalhar. Só que o trabalhar aqui dos espíritos não é o nosso conceito de trabalhar, porque o nosso conceito de trabalhar ele está um pouco equivocado. Então eu gosto do Emmanuel, quando o Emmanuel diz assim, o Emmanuel faz uma separação entre trabalhar e servir. Porque o trabalhar, no nosso entendimento, que é um pouco diferente do conceito que os espíritos vão dizer, porque lá eles dizem que o trabalho aprimora o homem, então ele é diferente do nosso conceito, porque o nosso conceito de trabalhar é mudar o mundo externo. Mas aí o Emmanuel vai trazer o conceito de servir, que é o conceito de trabalhar dos espíritos. Porque o Emmanuel diz assim, trabalhar é mudar o mundo lá fora, e servir é mudar o mundo aqui dentro. Então eu fico pensando assim, tem muita gente trabalhando no movimento espírita. Poucos estão servindo. Porque servir pede de nós uma mudança íntima. Servir pede de nós uma presença. Servir pede de nós sentimento.
Então tem gente que está há 30, 40, 50 anos no movimento espírita trabalhando, nunca serviu, porque só mudou o externo, o interno não mudou. Então é isso que faz a vida valer a pena, é isso que faz a vida ser bonita, é você servir. Quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais simples, melhor. Mas então a gente fica pensando, né? Será que eu estou vivendo? Será que eu estou existindo? Será que eu estou trabalhando? Será que eu estou servindo? Será que eu estou só fazendo, cumprindo regras? Ou será que eu estou mudando os meus sentimentos, as minhas atitudes e os meus pensamentos, a minha fala? E aí eu fiquei pensando, sabe, Gibele, como que a gente faz para saber se nós estamos vivendo ou se nós estamos existindo? Aí eu pensei assim, imagina que hoje é o último dia da sua passagem na Terra. Você mudaria alguma coisa? Então escuta essa música que nosso irmão vai tocar agora. Bom, enquanto eu canto essa canção, eu gostaria que cada um de nós pensasse, fizesse um balanço das nossas escolhas até o dia de hoje, das nossas pendências afetivas, e que essa canção te motive a não deixar para amanhã o sentimento que pode ser educado hoje, a mágoa que pode ser transformada em perdão, a tristeza que pode ser transformada em resignação, o desânimo que pode ser transformado em recomeço. Ouça com o seu coração, pense na sua vida, abrace o teu eu, se perdoe, se permita o recomeço de um novo dia, de um novo ser. Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez, o que é que ainda não fez, o que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez, fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazia diferente, talvez sorriria mais fácil, talvez abraçasse mais fácil, um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazia diferente, talvez aprender, respeitar sentimentos e saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar o quê? A beleza do simples, da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Aprender, respeitar sentimentos é preciso, e saber esperar o tempo,
se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar, permita a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, à mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus te responde em ti mesmo e te esclarece com a força da eterna consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Esse é um poema de Alta de Souza, psicografia do Chico, está no Parnaso de Além Túmulo e outros 2 livros, mas ele é de uma beleza e ele me tocou profundamente assim que eu li. Eu falei assim, eu preciso levar isso para a nossa transmissão. Quando ela diz assim, ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. A gente fica pensando assim, por que a força da consolação é eterna? Porque quando o Espiritismo gritou para o mundo que ninguém morre, que a morte não existe, ele nos tirou do domínio do tempo e nos jogou e nos projetou na eternidade. O tempo para nós é como se não existisse. Isso é uma consolação porque não existe problema insolúvel quando a gente trata de eternidade. Não tem como. Todo problema tem solução. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é quando ela diz assim, compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Ela me lembrou uma história de São Francisco de Assis, quase no finalzinho da existência. São Francisco de Assis sofrendo muitas dores no corpo. Ele estava meio que isolado, assim, próximo apenas de alguns discípulos. E eles, vendo o sofrimento de São Francisco, disseram assim, vamos ler o Evangelho para São Francisco, porque é a única coisa que acalenta ele. Aí ele diz assim, não precisa, eu já conheço o Cristo crucificado. Aí eles assustaram, falaram assim, mas Francisco, lembra do Cristo ressuscitado também. E aí ele falou assim, os que não conhecem o crucificado nunca vão conhecer o ressuscitado.
os que não falam do crucificado, nunca vão poder falar do ressuscitado, porque os que não passam pela Sexta-feira Santa jamais chegarão ao domingo de ressurreição. Se a vida está de sofrimento, se está doendo, é porque talvez a gente esteja atravessando a nossa Sexta-feira Santa. E o Cristo veio para nos anunciar que depois da Sexta-feira Santa vem o domingo de ressurreição. Por isso que eu queria encerrar minha fala com uma frase que está na lápide de Kardec. Aqui eu já falo e passo para o nosso irmão, que vai trazer uma música incrível. Na lápide de Kardec está assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Como que nos dizer que a vida é um círculo quase que infinito de evolução. Uma evolução que nos vai colocar no ponto que a gente precisa para cumprir o nosso papel. Então essa música de agora, essa música vai nos convidar a pensar sobre a nossa evolução. E ela é muito importante, eu queria que prestasse atenção, porque ela nos põe ora na posição de quem ajuda e ora na posição de quem é ajudado. Porque é muita pretensão pensar que nós não precisamos dos outros. Fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão eterna a todos que participaram. Aos comentários a gente ainda vai ler, mas obrigado. Obrigado de coração, obrigado, Gilberto, por esse presente. Passo a bola para você e desejando que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça sempre. Muita paz. Obrigado. Que faça bem ao seu coração. Irmão, é tão bom olhar ao meu lado e ver você. Irmão, quero te ajudar a evoluir e crescer. E se alguém cruzar teu caminho e disser que o bem é em vão, não se deixe desanimar. Dê a mão a esse irmão e diga: não desista, persista, use o teu coração para trilhar a paz. Cresça com as ofensas, respeite as diferenças, dê teu perdão. Veja todos como irmãos. Esse é o melhor caminho para nossa evolução. Irmão, vamos semear todo amor que existe em nós. Juntos vamos colher a paz e o mundo será melhor. Mas se o medo um dia brotar e impedir que eu faça o bem, ofereça-me a tua mão e diga para mim também: não desista, persista, use o teu coração para trilhar a paz. Cresça com as ofensas, respeite as diferenças, dê teu bem.